Olha nós aqui de novo, meu irmão, minha irmã, voltando, e eu espero que você esteja aí também preparado para estarmos na presença do Senhor em mais uma transmissão do nosso culto. E este culto é especial, é um culto do Dia das Mães. Talvez você não se imaginou ter que comemorar um Dia das Mães como você está comemorando hoje, mas veja, nós estamos aqui, você está com sua família em casa, e nós vamos fazer o melhor, o possível dentro das nossas limitações em termos de som, de imagem, para levar até você nessa noite a palavra do Senhor. É bem verdade que nós estamos vivendo esse tempo totalmente atípico, mas nós temos aprendido muito nesse tempo. Tenho certeza que quando nós sairmos desse momento de pandemia, de isolamento, com certeza nós vamos sair melhores. Mas temos que orar a Deus para que Deus nos dê a graça de suportarmos e vencermos este mal, tá bom? Então nós vamos começar o nosso culto. É o tempo que você convida os seus amigos, faz uma sala aí de vídeo, convida as pessoas, envia para ela o link, não é, do nosso perfil no Facebook, e você pode nessa noite adorar ao Senhor, tá bom? Então nós vamos estar na presença de Deus, e eu quero orar com você, mas eu quero convidá-los a ler comigo o Salmo de número 32, apenas 5 versos deste Salmo. O salmista nos diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei, e disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu, Senhor, perdoaste a iniquidade do meu pecado. Irmãos, como sempre fazemos, nessa noite que nos preparamos para prestar a Deus o nosso culto, nós queremos estar na presença do Senhor em confissão de pecados. Esta é uma oração de contrição, uma oração de confissão. Não perca a oportunidade, mesmo você estando em casa, mesmo você não estando no culto presencial, você ainda é servo de Deus, você é serva de Deus, e a confissão de pecados faz parte de todo servo de Deus, independentemente se ele esteja cultuando em casa, se ele esteja cultuando no templo. E por isso eu quero convidar você agora a fazer essa oração de confissão. Nós iremos ter essa confissão em alguns minutos de silêncio, alguns segundos, para que você também possa aquietar o seu coração e conversar com Deus. E depois teremos o nosso momento de confissão audível. Vamos falar com Deus. Feche os seus olhos onde você estiver. Fale com o Senhor agora. Nosso Deus e eterno Pai, graças nós te damos, porque em meio a toda a dificuldade, o Senhor nos permite estarmos aqui, louvando, adorando ao Senhor. Os meus irmãos e irmãs estão em casas com suas famílias, também, Senhor, preparando o seu coração para cultuar ao Senhor. E nós não podemos cultuar ao Senhor independentemente de onde estivermos, se não, ó Deus, colocarmos diante do Senhor os nossos pecados e receber do Senhor o perdão, porque assim e somente assim, meu Pai, é que nós podemos entregar ao Senhor um culto santo, como santo é o Senhor. Por isso eu te peço perdão. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa os nossos pensamentos. Ah, Deus, perdoa, meu Pai, o nosso falar torpe. Perdoa, Senhor, as nossas ações impensadas, translocadas. Perdoa as nossas omissões, ó Deus, e assim, ó Deus, confessamos a Ti a nossa fragilidade. Somos homens e mulheres pecadores, dependentes do Senhor. Derrama, Senhor, nessa noite, ó Pai, do Teu sangue, do Teu bálsamo sobre cada um de nós. E te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, vem e prescruta o nosso coração. E assim como o salmista, nós te pedimos, vê se há em nós algum caminho mau,
Sim, Deus, e nos conduz pelo caminho do eterno, pelo caminho da salvação, e perdoa os nossos pecados, Pai, e recebe este culto nessa noite, porque nós estamos aqui para Te adorar, Senhor, e entregar-Te este culto. Tu és o único aqui digno de ser adorado, reverenciado. Então a Ti seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Irmãos, estou aqui com os irmãos. Eu quero agradecer já aqui a presença da parte dos irmãos desse ministério tão abençoado, né? Claro, sentindo a ausência de Johnny, para os irmãos que não sabem, o nosso irmão Johnny, que é vocalista desse ministério, né? Não está aqui, porque ele teve uma perda no dia de hoje. A sua avó faleceu, e com certeza o meu irmão Johnny está agora juntamente com a sua família, né? E pedir a Deus que, Johnny, Deus leve conforto até a sua casa, até a sua família, que o Espírito Santo de Deus esteja confortando agora, porque sabemos que nesse momento, por mais palavras que sejam ditas, o conforto só vem de Deus. Que o coração da sua mãe, de Dona Socorro, o seu coração, o coração do seu irmão e de toda a sua família, nessa noite, seja de fato palco da graça de Deus e da misericórdia do Senhor, tá bom? Então eu entrego, Johnny, ao Senhor a tua vida e a vida dos teus, em nome de Jesus, tá bom? Depois nós estaremos orando ainda no final por toda a família do meu irmão Johnny. Mas aqui estão nossos irmãos que vão nessa noite louvar o Senhor, e eu quero convidar você agora para preparar o seu coração para juntos louvarmos a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Possa nos dar sabedoria para conduzir a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Então que Deus nos abençoe. Parabéns, cheio no coração de cada um, amém? Mas nesse momento vamos adorar o Senhor. E existe um lugar que a gente tem paz, um lugar que a gente tem alegria. E esse lugar é aonde? Esse lugar é no Senhor. E é por isso que vamos adorar nessa noite. Que você faça dessa canção a sua adoração, para que possamos entrar nos santos dos santos, amém? Senhor. Esse lugar é no Senhor.
nosso irmão Johnny também, que hoje ele é para ele estar aqui. Ele ensaiou, né, Johnny? Ensaiou. Mas a gente faz os planos, mas quem dá a resposta é realmente o nosso Deus. E que Deus possa lhe abençoar, que Deus possa lhe fortalecer. Nossos sentimentos extensivos a toda a sua família, a todo o seu corpo também. Então vamos adorar o nosso Deus, vamos continuar adorando ao Senhor, justamente dizendo que nós temos sede. Deus é um Deus de manancial. Nós temos sede de Deus. Então que continue adorando ao nosso Deus nessa noite. Amém? Dizer que manancial, ele é fonte de vida. Mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida, tu és. Manancial, fonte de vida, onde eu preciso e quero beber todos os dias. Tem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida, tu és. Manancial, única fonte de vida, tu Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento vamos convidar a nossa irmã Rosélia também para fazer a leitura, uma leitura bíblica nesta noite. Hoje é o dia das mamães e glória a Deus que ela também está aqui junto conosco, né? Gostaria muito que todas as mamães estivessem aqui, mas com certeza, em nome de Jesus, logo, logo estaremos todas juntas aqui adorando ao nome do Senhor. Amém, amados? Graça e paz, irmãos. Eu vou ler aqui o Salmo 121, né? Vamos abrir as nossas Bíblias. Eu estou aqui procurando o Salmo. Vai cair tudo aqui, pelo amor de Deus. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua.
O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Eu agradeço, né, por estar aqui mais uma vez, participando desse culto, porque por mais que a gente, todas as vezes que o pastor faz o culto, eu abro a sala de vídeo, mas não é a mesma coisa, gente, é impressionante. Eu estava com muita vontade de estar aqui, e louvado seja Deus, hoje eu estou. E eu queria desejar feliz Dia das Mães para todas as mães, né, que estão assistindo essa live. Então, agradeço. Amém, amados? Vamos continuar adorando ao Senhor. Justamente dizer que o nosso Deus é a nossa primeira essência. E hoje nós estamos, né, junto com vocês aí em casa, estamos num jardim, um jardim realmente florido, que hoje é o nosso dia de flores, né? E que cada dia Deus possa nos abençoar, que nós possamos exalar o bom perfume de Cristo através das nossas vidas. Te adorar, quero
Amém, louvado seja o nosso Deus. Que bom nós estamos acompanhando, os nossos irmãos e amigos já estão aí ligados. Abraço a todos, eu não quero aqui cometer nenhuma injustiça, então quero mandar um abraço a todos que estão aí ligados conosco nessa noite. Irmãos, nós temos este culto sendo oferecido como ações de graças por vários motivos, e louvado seja Deus por isso, né? Por exemplo, nós estamos aqui gratos ao Senhor, a nossa irmã Ana, juntamente com Maria Duarte e a nossa irmã Toninha, todas aquelas pessoas abençoadas desta família estão agradecendo a Deus e entregando ao Senhor este culto em ações de graça pela recuperação, né, de Zé Maria. Zé Maria sofreu uma cirurgia cardíaca, mas graças a Deus já está tudo bem, não é? E está em plena recuperação. Então Aninha, Maria Duarte, toda essa família da nossa irmã Toninha, estamos aqui agradecendo a Deus conjuntamente com vocês. Muito grato a Deus pela recuperação do nosso irmão Zé Maria. Mas também este culto está sendo oferecido em ações de graças por duas famílias, né? A nossa irmã Vivi, Gerlane, Claudinha estão oferecendo esse culto em ações de graças pela vida, e hoje, né, o aniversário de nossa irmã Beatriz. Na verdade, Deus está conduzindo a história da nossa irmã Beatriz, então nos juntamos também a esta família, a Vivi, a Gerlane, a Claudinha, a seu João, essa família abençoada, em ações de graças ao Senhor por mais um ano de Beatriz. E também eu quero nessa noite, juntamente com Raquelzinha, gratos a Deus estamos. Raquelzinha está oferecendo esse culto em ações de graças pelo aniversário da minha irmã Irene, que Deus te abençoe. Você sabe do amor, do respeito, da admiração que nós temos por você. Você não é apenas minha irmã em Cristo, não é? Nós temos uma ligação tão forte que eu digo que você é como se fosse a minha irmã, não é? Claro, é a minha irmã mais velha, mas é minha irmã, tá bom? Te amo, um cheiro no teu coração. Estamos entregando a Deus este culto em ações de graça. Mas junto com esses irmãos que estão oferecendo a Deus nesse culto em ações de graças, né, nós estamos também gratos a Deus pelos aniversariantes da semana, e nós vamos oferecer a Deus agora a nossa gratidão aos irmãos e irmãs que estão aniversariando. Hoje tem festa lá na casa do presbítero Juarez. Raquel, minha amada Raquel, está completando mais um ano de vida, e nós somos gratos, Raquel, por sua vida, por tudo que Deus fez em seu favor, por Deus ter trazido você de volta para a gente, guardado você naquele acidente, protegido você, fechou-se uma cova e Deus trouxe você para nós. Então toda gratidão ao nosso Deus pela nossa irmã Raquel, que hoje completa mais um ano de vida. E amanhã, para que a festa continue, vai ser o aniversário do presbítero Juarez. Então amanhã, meu presbítero Juarez, eu sei que vai ter bolo aí dobrado feito tapioca, porque é seu e de Raquel. Não tem problema se a gente está vivendo esse período de isolamento, de afastamento social. Pode mandar um pedaço de bolo aí mesmo, manda aí pela live, manda aí pelo WhatsApp que eu recebo em casa, tá bom? Esse delivery aí do meu presbítero funciona. Hoje já fui agraciado, obrigado, ó. Pimentinho, uma bênção, viu, meu filho? Então vamos estar orando pelo presbítero Juarez amanhã, completando mais um ano de vida. E também, queridos, amanhã o nosso irmão Johnny, nós falamos, o irmão Johnny, amanhã ele completa mais um ano de vida, e hoje ele está agora, né, junto com a sua família, porque ele perdeu a sua avó, faleceu. Mas só um esclarecimento, talvez só para os irmãos ficar, porque eu sei que fica curiosidade, quando se fala em morte nesse período, todas as pessoas perguntam logo, será que foi o Covid? Não foi Covid-19, tá bom, irmãos? Não foi nada disso. A nossa irmã teve outras complicações, mas eu estou aqui para trazer uma palavra de gratidão a Deus, João, por sua vida, sabe? Porque eu sei que em meio a tudo isso, Deus está dando a você mais um ano de vida. É um contraste, né? Você enterrando a sua avó e Deus lhe dando um ano de vida. Mas a vida funciona assim. Essa é a ordem natural. Não é verdade? Os filhos enterrando seus pais e os netos enterrando as suas avós. É assim que funciona. Mas vamos pedir a Deus que traga paz ao seu coração, meu irmão. Amanhã é o seu dia, você vai estar recebendo de Deus mais um ano de vida. E também vai estar aniversariando dia 16 meu irmãozinho Pedro Henrique, que é filho da nossa irmã Mônica, né? Pedrinho vai estar aniversariando. Louvado seja Deus por mais um ano de vida do nosso irmão Pedrinho, tá bom? E então assim nós vamos também agradecer a Deus pela vida de Arthur. Arthur
é filho de Ruth e Alisson, e são netos do presbítero Jailson, da nossa irmã Linalda, lá da nossa igreja de Campina Grande. Eles estão enfrentando uma batalha, né? Nosso Arthur encontra-se ainda, né, no hospital, na UTI, mas nós temos tido boas notícias, e este culto está sendo oferecido ações de graça, porque o que é impossível para o homem, Deus está fazendo possível, né? Então eu quero agradecer a Deus. Esses são os aniversariantes e os cultos, ou melhor, e os pedidos de ações de graças que os irmãos estão fazendo. Mas nós não podíamos deixar também nessa noite falar, né, que na verdade hoje é o dia das mães. Então aqui nós temos algumas mães aqui no culto. Claro, como nós estamos ainda, né, nesse processo de isolamento, nossos cultos estão sendo transmitidos ao vivo. Somente esses irmãos que estão aqui, inclusive alguns mascarados literalmente, né? Nunca pensei que Givan fosse tão mascarado, mas ele está aí, né, Andrezinho? Andrezinho também, tudo mascarado. Estão os mascarados aqui, Superman. Agora sim, aqui na nossa igreja, fora estes homens aqui, só está o maestro Samuel, que hoje está me dando a grata satisfação de estar comigo. Mas Samuel, que Deus abençoe sua vida, está aqui mascarado também. Está ali o meu irmão Ricardo, e temos aqui 3 mães, não é? Rosélia, aliás, 2 mães, Rosélia e Sandra. Uma outra que nós estamos ainda profetizando quando ela casar, com certeza, mas por enquanto não, tá bom? Mas eu queria nesse momento, viu, Lara, não profetizar sobre sua vida ainda não, mas eu quero apenas aqui trazer a minha palavra de gratidão às mães da Igreja Presbiteriana Renascer, tão bem representada aqui por essas 2 amadas irmãs. Uma que é especial para mim, a minha esposa, né, que me deu os meus maiores tesouros, meus filhos que estão aqui também, estão aqui, Eric e Ana Júlia, né? E eu quero apenas citar o nome de quem são as mulheres da nossa igreja que são mães nesse dia. Então, quando eu citar o seu nome, eu quero que você convide as pessoas que estão perto de você, ou se você está aqui, fique perto, porque depois nós teremos uma homenagem simples, singela. Nós já fizemos isso hoje. Vá no nosso perfil do Facebook, vai estar lá sua foto vai estar lá, em nome de Jesus, tá bom? Então, nós queremos citar apenas e agradecer a Deus pela vida de Sandra de Rogério, de Aline Sarinho, Aline Ferreira Luna, Ana Cláudia Araújo, Ana Carla, Cacilda, Carol, Cinha, Claudenice, Rosinha, Cristina, Delis, Dulce, Eclésia, Eucineide, Boneca, Landa, Gerlane, Jaciane, Jaide, Jane, Janete, a nossa irmã Hélia, Joselma Adelino, mais conhecida como Jô, que está lá em João Pessoa, minha irmã Zelma, minha irmã Josilene, está aqui representada pelo presbítero Juarez, Juliana, Ladijane, meu irmão Juarez, representado aqui pelo meu irmão Robson. Josilene, não troquei não, viu? É porque os 2 é presbítero, chegar em casa vai dar confusão. Onde foi que eu parei? Lá de Jane, Lenilda, Luana, Lucicleide, a nossa irmã Linda, Nilda Agostinho, minha irmã Márcia, Beyoncé, Maria da Luz, minha irmã da Luz, a nossa irmã Maria de Robertinho, a nossa irmã Lourdes, a nossa irmã Socorro Miranda, a nossa irmã Socorro Oliveira Macedo, mãe do presbítero Robson. Maria Elizabeth de Paula Duarte, a nossa irmã Bete, minha irmã Gorete Carvalho, Gorete com 2 T e 1 I, Maria José de Souza Duarte, minha irmã Lícia, minha irmã Mônica, minha irmã Natividade, minha irmã Nidiane, está aqui representada pelo seu marido, né, Samuca? Patrícia Alves, Patrícia Sayonara Aires, está lá em Boqueirão, Raquel, minha irmã Raquel, aniversariante do dia, Rejane, Renata Luar, Rosélia, que está aqui, a nossa irmã Rose Souza Faustino, minha irmã Samara, minha esposa Sandra, a minha cunhada Sandreane, a minha amada irmã Tereza de Zé Filho, a minha irmã Terezinha, Valdeci Tavares e Vânia Donato. São estas as mães da igreja, ok? São tantas mães que eu acabei trocando até os maridos, mas está tudo resolvido. Ainda bem que são 2 presbíteros, está tudo em casa, está tudo resolvido, não é? Então, antes que a minha esposa tenha uma crise ali de riso, eu vou convidá-la, porque
Nesse momento, a nossa irmã Sandra, juntamente com os nossos irmãos, vão prestar uma homenagem a você. Então, você que é mãe, você que está nos assistindo, vem agora para mais próximo do seu celular ou da sua TV, onde você estiver ouvindo, quem sabe no seu notebook, porque nós vamos cantar uma canção. E essa canção é para você, mãe. Mãe da Igreja Presbiteriana Renascer, mães que estão agora nos assistindo. Então, se você é mãe e está na nossa live agora, faça o seguinte: quando começar esse cântico, dê um toque e diga assim: eu amo ser mãe. Vá dizendo assim: eu amo ser mãe. E enche essa live dizendo assim: eu amo ser mãe. Ok? Vamos cantar essa canção em nome de Jesus. Amém, amadas? Eu amo ser mãe. Que vocês possam receber essa singela homenagem fundo do nosso coração. Deus abençoe a cada uma mãe. E as aniversariantes também do dia. Mãe, você não se lembra, mas eu não esqueci das suas orações, de joelhos dobrados, com o rosto molhado, choravas por mim. Mãe, eu era pequeno quando a senhora pra mim assim falou: Deus abençoe o meu filho, para que ele cresça no caminho do amor. Mas sou teu fruto, no coração o amor. Sou teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor. Mãe, sou teu fruto, no coração do amor. Sou teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor. Mãe, você não se lembra, mas eu não esqueci das suas orações, de joelhos dobrados, com o rosto molhado, choravas por mim. Mãe, eu era pequeno quando a senhora pra mim assim falou: Deus abençoe os meus filhos, para que eles cresçam. Então, se você é mãe, cante conosco, cante para sua mãe. Mãe, sou teu fruto, no coração do amor. Sou teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor. Mãe, sou teu fruto, coração do amor. Sou meu sorriso, tu és meu amigo na hora da dor. Que Deus Amém. abençoe as nossas mães, né? Principalmente a minha, manda um cheiro bem grande no coração. A minha sogra, né? Isso. Deus abençoe. Cheiro no coração de cada uma. Amém. Queridos, você talvez esteja aí, olha, eu peguei aqui na mão porque é minha esposa, nós estamos compartilhando, não tem como não é? Mas, por favor, viu, os demais fiquem aí. Queridos, mas eu queria nesse momento, eu vi, Sandra, enquanto nós estávamos aqui, pedimos às mães que colocassem ali, dizendo, eu amo ser mãe, e eu estava vendo várias pessoas colocando ali, eu amo ser mãe. É a maior dádiva que Deus dá à mulher, poder gerar no seu ventre um filho. E eu quero orar por você agora. Você que é mãe, está aqui a minha esposa que é mãe, orar pela minha mãe, Dona Marli, pela minha sogra, orar por todas as mães que estão nos vendo, aquelas que estão agora espalhadas em todo o nosso território brasileiro. Não é isso, minha esposa? Eu gostaria de convidar a Rosélia. Rosélia, vai ficar aqui distante, mas representando, né? Isso, Rosélia vai representar todas as mães da nossa igreja, tá bom? E que bom que a gente trouxe aqui Rosélia hoje para representar, está muito bem representada as nossas mães. Então Rose vai ficar aqui para a gente pedir a bênção de Deus sobre a vida das nossas mães. Eu convoco você que é mãe agora a também orar por suas mães. Você que é filho, que está em casa junto com sua mãe, ore agora agradecendo por sua mãe. Senhor Deus,
Nessa noite nós estamos aqui, num momento totalmente atípico. Em outros anos, esta igreja estava cheia, e nesse momento nós podíamos abraçar as nossas mães. Mas assim como a Bíblia diz, este é o tempo de deixar de abraçar, mas deixar de abraçar por uma boa causa, para trazer vida, porque por vezes o nosso abraço levou tanta vida, levou tanto conforto, mas nesse período ele pode levar morte. E é por isso mesmo que nós não podemos abraçar as nossas mães. Mas isso aqui, Senhor, para nós não faz nenhuma diferença, porque a nossa mãe está guardada em nosso coração. O abraço que nós não vamos dar agora, no final dessa pandemia, vamos estar abraçados, porque não precisamos apenas de um dia das mães para abraçar as nossas mães. Temos abraçá-las sempre, porque mesmo esse afastamento, esse tempo de deixar de abraçar, não significa esquecer, não significa, ó Deus, abandonar. Pelo contrário, Deus, eu te peço a bênção do Senhor sobre todas as mães aqui representadas pela nossa irmã Rosélia. Deus, que o Senhor derrama a tua bênção sobre as nossas mães, aonde elas estiverem. Deus, as bênçãos sobre as vidas das mães da nossa cidade de Queimadas, guardando as, ó Deus, e protegendo, ó Deus, do mal, tirando, ó Deus, essa pandemia da nossa cidade, do meio, ó Deus, das nossas famílias. E eu entrego cada mãe nessa noite em tuas mãos, com a certeza de que o Senhor está guardando, ó Deus, e abençoando o ventre daquelas que ainda não são mães, para que no tempo certo, no momento certo, o Senhor há de fazer com que elas gerem um filho e saibam e como é importante e possam sentir o prazer de ser mãe. A maior dádiva que o Senhor dá às mulheres é poder gerar uma outra vida. E por isso eu te agradeço pela minha mãe, agradeço ao Senhor por todas as mães aqui representadas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Amém. Deus abençoe. Rosélia, obrigado. Rose, obrigado. Queria pedir somente a Júlia, pudesse trazer para mim o meu note. Minha esposa Sandra, por favor. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Quem imaginaria estar, né, Ricardo, num momento como esse, em Dia das Mães, e nós estaríamos aqui, fazendo esse culto, sem poder, de fato, colocar as mães como nós colocamos aqui, abraçar, vamos fazer aquele momento, mas tudo tem um tempo. Mas nessa noite, em que nós estamos celebrando a vida, nós também estamos ligados com o nosso irmão Johnny, na sua perda irreparável da sua avó. Nós vamos orar no final deste culto, Johninho, por sua família. Mas, nessa noite, eu quero convidar você a abrir o texto, a Bíblia, num texto bastante conhecido. Deixa-me perguntar aqui, esses irmãos que estão aqui na nave do templo, os pouquíssimos irmãos que estão aqui, mas fazer a pergunta para você. Qual é o salmo que você mais conhece na Bíblia? Qual é o salmo? Qual? Salmo 23. Então abra no Salmo 23. Este é um dos salmos mais conhecidos. Gilvão é capaz de recitar ele de trás para frente sem errar uma sílaba nem uma vírgula, não é, Gilvão? Então este é o Salmo 23, para que nessa noite nós meditemos nesta palavra. Mas veja, eu não vou fazer a leitura deste salmo todo, tá bom? Porque a nossa proposta, irmãos, é que a cada domingo nós meditemos em um dos versículos deste salmo, amém? Então, eu não vou fazer a leitura todo deste salmo, mas nós vamos recitar em uníssono o verso primeiro deste salmo, tá bom? Todos nós aqui uníssono, você que está em casa também vai citar, tá bom? Fazer a leitura desse texto, o verso primeiro, que é um dos versos mais conhecidos deste salmo, não é verdade? O salmo já é bastante conhecido e o verso primeiro ainda é mais conhecido. Então vamos fazer um coro aqui celeste. Quando eu disser 1, 2, 3, em casa e aqui, nós vamos recitar o verso primeiro do Salmo 23, amém, amém? Então vamos lá, 1, 2, 3. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mais uma vez, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Senhor, Tu és o nosso pastor.
E nada mais propício para nós nessa noite do que entendermos o teu pastorear, entendermos a nossa condição de ovelha e a tua condição de pastor. Então vem, Senhor, pastorear a nossa vida, vem, Senhor, guiar os nossos passos, vem nos conduzir a águas tranquilas e a pastos verdejantes, vem nos guardar, Senhor, no vale da sombra da morte, vem, Senhor, cuidar de cada um de nós nessa noite. Essa é a nossa oração que fazemos a Ti, ó Supremo Pastor das ovelhas, e fazemos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, queridos? Bom, como eu perguntei para os irmãos, quem é que não conhece, né, o Salmo 23? Até mesmo aqueles que não são cristãos, eles conhecem, porque esse Salmo 23, ele é bastante conhecido. E perceba que o Salmo 23, é de fato assim, bastante conhecido, mas quando nós olhamos para o Salmo 23, nós vamos perceber que, apesar dele ser bastante conhecido, são poucos, de fato, que conhece a profundidade deste salmo. Apesar de ser um salmo bastante conhecido, são poucos que conhecem o seu significado, né? Apesar de todo o conhecimento deste salmo, são pouquíssimos aqueles que conhecem de fato o seu propósito, que conhecem o seu poder tranquilizador. Irmão, seja sincero, quando nós citamos este salmo, o verso primeiro não traz uma paz ao nosso coração? Porque a gente cita este salmo e ele traz uma paz tranquilizadora em saber que nós temos um pastor que cuida de nós. Então, queridos, poucas pessoas de fato não conhecem esse salmo, mas há uma grande diferença entre conhecer este salmo e conhecer o pastor deste salmo. Claro, conta-se uma história, né, que foi feito um concurso para ver quem recitava melhor o Salmo 23, e vieram locutores, né, famosos, atores famosos, que de fato fizeram assim, sabe, uma apresentação magnífica deste salmo. E cada um que entrava, que recitava o Salmo 23, as pessoas levantavam e batiam palma e ficavam, sabe, assim, encantadas pela forma em que ele foi citado, declarado, né, declamado melhor. Então perceba, no meio tinha um senhor, e chegou a vez desse senhor fazer a sua apresentação e a leitura do salmo, e todo mundo estava aguardando o que acontecia de costume. E quando terminasse, todo mundo aplaudir pela forma tão bela que foi citado. E este homem subiu, era um velho pastor, um pastor jubilado, um homem de Deus, e ele começa a recitar o Salmo 23. E quando ele termina de recitar o Salmo 23, não ouviu-se uma palma sequer, não houve nenhum grito de viva, não houve nem uma aleluia, não houve nada, apenas um silêncio absoluto. Mas no meio desse silêncio, alguém percebeu que a multidão não estava apenas calada, ela estava em lágrima, toda aquela plateia estava chorando. E quando terminou aquilo, alguém perguntou para o apresentador, por que é que quando aquele homem declamou o Salmo 23, não houve aplausos, não houve gritos? Ele disse, simplesmente porque todos aqueles que vieram antes deste receberam aplausos, porque de fato eles conheciam o Salmo do bom pastor, e recitaram com maestria o Salmo do bom pastor. Esse homem é diferente, ele veio aqui porque ele conhecia o pastor deste salmo. E quando se conhece o pastor do salmo, talvez não se receba aplausos, talvez não tenha uma voz eloquente para declamar o salmo e nem declarar que ele é o nosso pastor, mas quando se conhece o pastor do Salmo 23, irmãos, a vida deste ser humano muda completamente. E é por isso que eu quero nessa noite convidar você que talvez já tenha lido tanto este salmo, você que sabe de qual o verso que nós lemos, o verso primeiro, você que sabe de qual todos os versos deste salmo, eu quero convidar você a conhecer não apenas este salmo, quero convidar você a conhecer o pastor deste salmo. Essa é a nossa proposta nessa noite, não é? Então, esse Salmo 23, e especialmente esse versículo que nós acabamos de ler, é um versículo muito usado, né? Ele é usado como se fosse, por exemplo, uma marca em estampa de camisa. A gente vê lá, né? O Senhor meu pastor, nada me faltará. Ele é muito usado em adesivos de carro. Quem nunca viu um carro com adesivo dizendo o Senhor meu pastor? Lameiras de caminhão,
né? Nós vamos encontrar esse salmo em tudo que é canto, em enfeites dentro de casa. É um salmo bastante conhecido, mundialmente conhecido. Mas eu queria que nessa noite nós não apenas conhecêssemos o que está nos caminhões, o que está nos enfeites da casa. Eu queria passear um pouco neste salmo e, como eu disse para os irmãos, nos deter nesse verso de número 1. Mas eu queria conhecer um pouco melhor a respeito deste salmo. Bom, este salmo, ele foi escrito aproximadamente em 1029 a.C. E estas foram as palavras usadas pelo salmista Davi para expressar a sua gratidão a Deus pela vitória que ele alcançou sobre o seu inimigo. Então perceba que, em poucas palavras aqui, nós já podemos identificar a data e o motivo da escrita do Salmo 23. Mas quando Davi recitou o verso 1 dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Na verdade, isto aqui é uma declaração bíblica, que significa que Deus é aquele que cuida dos seus filhos. Então, esse Deus que é o nosso pastor, providencialmente, Ele supre as nossas necessidades, de forma providencial. Ele supre as necessidades daqueles que são os seus. E não somente supre, mas Ele apacenta como um pastor que cuida das suas ovelhas. Essa declaração forma as palavras introdutórias daquele que é certamente o salmo mais conhecido de toda a Bíblia. Foi o rei Davi quem escreveu dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Embora Davi tivesse sido pastor de ovelha, irmãos, quando ainda era jovem, é possível que este salmo ele tenha escrito quando já era um homem adulto. Inclusive, alguns estudiosos vão dizer que este salmo pode ter sido escrito durante aquela rebelião que houve, né, que nós conhecemos na Bíblia como a rebelião de Absalão, que está no capítulo 2 lá do livro de Samuel, do capítulo 13 até o capítulo 19, quando Davi teve que fugir de Absalão. E alguns historiadores dizem que foi nesse período em que ele escreveu este Salmo 23. Então, queridos, o que nós estamos vendo aqui é que o homem Davi, foi ele que escreveu: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E quando ele escreveu, já era um homem experimentado na vida. Porque sim, isso faz sentido, porque quando você é experimentado na vida, quando você tem experiências com o Senhor, quando você vive e conhece, não é, o pastor deste salmo, e você chega e diz que o Senhor é o seu pastor, e você de fato está dizendo que você não sente falta de nada, isso faz toda a diferença do que um jovem, uma criança dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque a vida vai nos levar a ter experiência com este que é pastor, supridor, cuidador. Então, quanto mais tempo nós temos de vida, mais experiência nós temos para dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então Davi escreveu quando já era um homem, e então de fato ele era um homem que tinha passado por muitas dificuldades, era um homem que tinha vencido muitos desafios, era um homem que tinha visto de perto o cuidado do Senhor, e por isso mesmo ele podia dizer em alto e bom som: o Senhor é o meu pastor. Vamos dizer isso mais uma vez, só essa primeira frase do verso 1. 1, 2, 3. O Senhor é o meu. Mais uma vez. Olha, eu não sei como é que você se sente dizendo isso. Isso me dá uma paz. Isso nos traz a certeza, meu irmão Arthur, de que nós temos, Samuel, um pastor que cuida de nós. Nesse período de pandemia, quantas pessoas estão entrando aí em parafuso? Quantas pessoas estão preocupadas porque não sabem o que vai acontecer amanhã? Pessoas que não conhecem o pastor, sabe, deste salmo, e não conhecendo o pastor deste salmo, ele não tem a certeza, e ele vai começar a enumerar as faltas que ele está tendo nesse período de quarentena. Mas quando nós somos pastoreados por este pastor, nós podemos dizer: o Senhor, Ele é o meu pastor. E o pastoreio de ovelhas, queridos, era uma atividade das mais comuns no Antigo Oriente Médio. Portanto, nós podemos entender que é perfeitamente compreensível o uso frequente desse tipo de figura de linguagem que a Bíblia apresenta como Deus sendo o pastor do seu povo. Em toda a Bíblia nós vamos encontrar a Bíblia falando que Deus é o pastor do seu povo. E sabe, queridos, nós vemos isso desde o livro do Gênesis.
desde o livro do começo, quando Deus aparece como o pastor que sustenta e cuida de Israel. E aqui eu vou passear com você, como o Salmo 23 já está decorado da sua cabeça, você não precisa voltar lá para entender que o Senhor é o seu pastor e que nada vai lhe faltar. Vamos passear um pouquinho na Bíblia, vamos ver como é que a Bíblia mostra esse tipo, né? Essa tipologia de Deus sendo o pastor, desde o Gênesis. Gênesis capítulo 48, pedi a você que está em casa, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 48, o verso 15. Veja o que é que nos diz o texto. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor durante toda a minha vida até esse dia. Então perceba, desde o Gênesis, Deus tem sido o nosso pastor. Quando você vai para o capítulo seguinte, o capítulo de número 49, no verso 24, nós vamos encontrar novamente a alusão de Deus sendo o nosso pastor. Gênesis 49, verso 24 diz: mas o seu arco permaneceu firme, e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó. E quem era o poderoso de Jacó? O texto nos diz: o pastor, o rochedo de Israel. Louvado seja Deus. E é por isso, queridos, que na profecia do profeta Isaías, no capítulo 40, versos 10 e 11, nós lemos acerca desse ministério tão lindo de Deus em pastorear o seu povo. Isaías 40, 10 e 11 diz: o soberano Senhor vem com poder. Louvado seja Deus. O soberano Senhor vem com poder, com seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está, e o seu galardão o acompanha. Aí tem um ponto, e o verso seguinte nos diz: como pastor ele cuida de seu rebanho, com um braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamenta as suas crias. Este é o pastor de Israel. E é por isso, queridos, que a Bíblia toda permeia, sabe, a história de Israel, dizendo: vocês não têm com quem vocês se preocupar, vocês têm um pastor que cuida de vocês todo o tempo, desde os tempos eternos. E o salmista chega no Salmo 28, e no Salmo 28, verso 9, ele vai dizer: salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-os e exalta-os para sempre. Este é o pedido do salmista: Senhor, apacenta o teu rebanho. Esse é o pedido que nós temos que fazer ao Senhor nessa noite. Senhor, apacenta o teu rebanho. Senhor, apacenta o teu rebanho nesse momento tão difícil da nossa existência. Senhor, apacenta-nos nesse momento tão difícil de quarentena, de isolamento, onde muitos não podem ser apacentados, onde muitos não podem ser abraçados por homens. O supremo pastor há de apacentar. E então, eu acho lindo essa profecia de Ezequiel, no capítulo 34. Ezequiel 34, os versos de 11 a 15 diz: olha que texto lindo, irmãos. Ezequiel 34, 11: porque assim diz o Senhor Deus. Estas são as palavras do Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-la-ei de todos os lugares por onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Verso 13 diz: sim, tirarei para fora dos povos, e farei com que elas se congreguem, e introduzirei elas em suas terras. Eu mesmo os apacentarei sobre os montes de Israel, junto às correntes das águas, e em todos os lugares habitados da terra. Em bons pastos as apacentarei, nos altos dos montes de Israel será o seu curral. Deitar-se-ão ali num bom curral, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Aí o verso 15 diz: eu mesmo, lembre-se, o verso começa dizendo: porque assim diz o Senhor, e no verso 15 ele diz: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos,
É por isso que Davi dizia: o Senhor é o meu pastor. Nós temos um pastor. Sabe, nesse período, meu presbítero Robson, em que nós, pastores humanos, encontramos dificuldade em pastorear nossas ovelhas. Você não sabe como isso dói no nosso coração. É bem verdade que aí está a nossa esposa que sabe. Nós continuamos fazendo algumas visitas que são super, hiper importantes, porque não tem como deixar de fazer. Nós tivemos um momento gratificante na última sexta-feira, né, presbítero Robson? Onde nós saímos para ir na casa de algumas pessoas, de algumas ovelhas que estão nesse risco aí, nesse grupo de risco, pessoas idosas, pessoas com diabetes, pressão alta, aquelas que estão afastadas, isoladas. Levar um pouquinho de alegria, sabe, levar um sorriso e receber de volta tantas coisas boas. Mas isso é pouco para um pastor que gosta de pastorear, porque não pode abraçar, a gente não pode beijar. Estamos cantando todos de máscara. Vez por outra minha esposa queria engolir a máscara e era aquela agonia toda, mas nós não podíamos abraçar. Então, para quem de fato é homem e é pastor, sabe a dificuldade. E por isso, Robson, que eu vejo aqui, meu presbítero, o Senhor dizendo: eu mesmo as apacentarei. Isso traz paz ao meu coração como pastor, porque eu sei que o supremo pastor de Israel, aquele que também é o meu pastor, está pastoreando todas as suas ovelhas, e ele sabe pastorear como ninguém. E como é perfeitamente compreensível o uso frequente desse tipo de figura de linguagem na Bíblia, que apresenta Deus como o pastor do seu povo, também, claro, é perfeitamente compreensível o uso frequente desse tipo de figura de linguagem na Bíblia, que apresenta a ovelha como a figura mais apropriada para representar o crente. Eu acho que não tinha animal, sabe, mais apropriado para ser um tipo de figura do crente. A ovelha tem tudo a ver conosco. Sabe, querido, porque as ovelhas, elas são conhecidas por serem indefesas e necessitadas. Eu e você. Sabe, elas são necessitadas de orientação, necessitadas de cuidados constantes, e por isso elas precisam constantemente de um pastor. E é por isso que desde o Gênesis Deus se apresenta como pastor, dizendo: vocês precisam constantemente do meu pastorear. Não tem como, nós precisamos todos os dias sermos guiados pelo nosso pastor. E conforme Jeremias, no capítulo 23, o profeta Jeremias, no verso 4, ele nos diz: e levantarei, isso é Deus dizendo, ó, e levantarei sobre elas pastores que as pacentem, e nunca mais temerão, e nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Queridos, veja que maravilha. Esse é o pastor, queridos, que cuida de nós. Ele está dizendo: eu mesmo vou levantar pastores para que cuide das ovelhas, mas ele cuida de cada pastor. E o que eu acho lindo é porque ele cuida de forma para dizer para nós que nenhum pastor, nenhuma ovelha do seu aprisco, nada foge da sua presença. E o texto diz, queridos, que nenhuma delas faltará. Isso aqui me mostra que esse pastor não perde nenhuma das suas ovelhas. Louvado seja Deus, ele não perde nenhuma das suas ovelhas. Sabe, queridos, sem a figura do pastor, as ovelhas se perdem, e se perdem com facilidade, e elas não conseguem se alimentar adequadamente, e por isso nós precisamos de um pastor. Além disso, são muito, sabe, suscetíveis as ovelhas a cair em armadilha. As ovelhas caem muito em armadilha, e é por isso mesmo, queridos, que ela precisa de um pastor para guiar. Elas são muito suscetíveis, queridos, a sofrer ataques de outros animais selvagens. Então as ovelhas são totalmente dependentes do seu pastor, tal como nós, os crentes, somos dependentes do Senhor. Nós precisamos desses mesmos cuidados. Nós, como as ovelhas, somos bobos. Por vezes nós achamos que os nossos anos de crente nos garante alguma coisa, que nós somos experimentados na vida como crente. Nós somos ovelhas, e ovelha é bicho frágil, suscetível a ataques. Sabe quantas ovelhas do Senhor são atacadas pelas falsas doutrinas, pelos falsos mestres? Nós caímos em armadilhas, nós entramos e a nossa lã às vezes chega cheia de espinho, sabe, de idolatria, de tantas coisas que a ovelha consegue trazer sobre ela quando ela se desvia dos caminhos do Senhor. Por isso nós precisamos de um pastor que esteja sempre nos guiando. Por isso Israel tem um pastor que guia sempre as suas ovelhas. Interessante que eu posso dizer isso. Não é fácil ser pastor, e não estou falando do nosso pastorear espiritual. Não é fácil ser pastor mesmo de ovelha. Mas eu vou fazer a leitura aqui de um texto de um perito nessa arte de pastorear, meu presbítero.
Fernando de Alfonso. Fernando de Alfonso era um dos pastores do Países Bascos, né? Aqueles países ali do norte da Espanha e o sul da França. E ele, no século passado, foi considerado um dos melhores pastores da sua região. Ele era o melhor pastor, e na arte de pastorear não tinha outro. Todas as pessoas queriam conhecer como aquele homem pastoreava. Eu vou fazer aqui uma leitura de um texto escrito por este homem, mas no momento que nós fizermos essa leitura, eu vou tentar fazer com ela uma analogia de um pastor de ovelhas de Cristo. Veja o que é que ele diz: a vida de um pastor de ovelhas nunca foi fácil. Isso é um homem experimentado. Ele fica exposto tanto ao calor como ao frio, e passa noites em claro. Tem que proteger o rebanho contra os predadores, muitas vezes colocando em perigo a sua própria vida. Visto que o pastor tem que manter o rebanho unido, a grande parte do seu tempo é gasto em procurar ovelhas que se desgarram ou se perdem. Tem de tratar aquelas que estão doentes e as feridas. Tem que tratar aquelas que são os cordeirinhos fracos e as ovelhas cansadas. Eles têm que carregar estas no seu colo. Então, queridos, perceba que isto aqui é uma declaração de um homem que está dizendo: é assim o trabalhar de um pastor cuidando das ovelhas, é assim o nosso trabalhar também. Só quem sabe o que é pastorear é quando você enfrenta um momento como este, em que nós somos obrigados a estar aqui com algumas ovelhas, pouquíssimas ovelhas de um rebanho tão grande, e o coração do pastor dói, porque nós não sabemos nesse momento aonde estão as nossas ovelhas. Se nós estivéssemos no culto presencial, eu sentiria falta de alguns irmãos que estariam em seus lugares vazios, mas a grande maioria estaria aqui. Eu estaria vendo, poderia ver a sua face, o que ela estava tentando transmitir. Mas aqui o que eu tenho é uma câmera de celular e um coração de pastor preocupado com aquela ovelha que está em casa, que por vezes eu nem sei se está me ouvindo, se está me assistindo, ou quantas vezes me ouviu durante essa pandemia, e eu não posso cuidar. Isso dói no coração. Hoje pela manhã nós falávamos sobre o problema da igreja, e isso mexe com o coração do pastor. Mas, queridos, esse é o serviço do pastor. Na declaração, o Senhor é o meu pastor, a designação Senhor neste verso refere-se ao nome pessoal de Deus, Yahvé, aquele nome que de fato é transliterado em português como Jeová. Isso quer dizer que o salmista deixa claro aqui que ele não possui qualquer pastor. Na verdade, o seu pastor é o próprio Yahvé, o seu pastor é o próprio Deus. O pastor aqui é o único Deus verdadeiro, aquele que firmou a aliança com Israel, dizendo: eu mesmo apacentarei vocês. Além do mais, originalmente, essa declaração do salmista, ela aplica aqui esse verbo, o Senhor é o meu pastor, no gerúndio. Isso aqui muda tudo, porque quando no original esse verbo estando no gerúndio, a ideia basicamente é dizer o seguinte: o Senhor Jeová está me pastoreando. Essa é a ideia do texto original. O Senhor Jeová está me pastoreando. Esse pastorear é constante, sabe? Não é um pastorear que cuida e por vezes larga. Não é um pastorear que alimenta e por vezes deixa de alimentar. É um pastorear constante. Por isso o salmista dizia: o Senhor é o meu pastor. Ele é o meu pastor. O Senhor é o pastor do seu povo. Ele sim, queridos, Ele é o Senhor que pastoreia o seu povo, e o seu pastoreio é constante, o seu pastoreio é infalível, e aqui se difere de todo pastorear humano. E é por isso que no meio de toda essa crise pastoral que nós estamos vivendo nessa pandemia, um alento do nosso coração é: eu não sei aonde as minhas ovelhas estão, eu não sei o que as ovelhas que o Senhor me confiou estão fazendo nesse exato momento, mas o meu coração, ele é, sabe, permeado de uma paz que diz: não te preocupa, filhos, porque eu sei onde cada uma delas está, eu sei como cada uma delas está, eu sei a necessidade de cada uma delas. E é isso que traz alento ao meu coração.
e dizer: Senhor, obrigado, porque Tu és o nosso pastor, Tu és o meu pastor. E assim como um pastor permanece com o seu rebanho, Deus permanece com o seu povo. Deus permanece com o seu povo, com quarentena ou não, com isolamento ou não. Eu não posso permanecer com você, minha irmã. Meu irmão, gostaria de estar cuidando de você de perto. Não posso, mas Deus permanece, Ele permanece com o seu povo. E por isso, o salmista não disse apenas: o Senhor é o meu pastor. Ele disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Sabe, queridos, um dos nomes compostos de Deus mais emblemático no Antigo Testamento é Jeová Jireh. Todos nós conhecemos, é emblemático Jeová Jireh. Esse nome significa o Senhor proverá, ou Deus da provisão, Jeová Jireh. E aparece pela primeira vez em Gênesis capítulo 22. A primeira vez que Deus é chamado de Jeová Jireh foi no capítulo 22 de Gênesis, verso 14, quando Deus manda Abraão matar ou sacrificar o seu filho Isaque. Vocês conhecem a história? É justamente naquele momento em que ele vai sacrificar o seu filho, que está no capítulo 22 de Gênesis, a partir do verso 10, que diz assim: e estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar a seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então disse o anjo: não estendas a mão sobre o mancebo e não lhe faças nada, porquanto agora eu sei que temes a Deus, visto que não me negaste o teu filho, o teu único filho. Nisto levantou Abraão os olhos e olhou, e eis que atrás de si um cordeiro amarrado pelos chifres no meio do mato. E foi Abraão, tomou o cordeiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Verso 14 diz: pelo que chamou Abraão aquele lugar Jeová Jireh, Senhor da provisão, donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Aleluias. Por isso o salmista pode dizer: o Senhor é o meu pastor, Ele é o Senhor que não me deixa faltar, porque Ele é Senhor da provisão. Eu tenho certeza que você tem experimentado a provisão de Deus nessa pandemia, mais do que nunca. Mais do que nunca. A gente fica brincando, né? Samuel, que está passando isso, sabe, né? Por vezes teve que fechar a escola de música, né, Samuel? Nunca se imaginamos assim por vezes. Imagina como seria difícil, não é? A gente fechar um comércio, fechar uma escola, fechar qualquer coisa. Mas na força de tudo isso acontecendo, a gente começa a perceber que, puxa, está fechado. Mas eu tenho certeza absoluta, meu irmão Samuel, Deus está provendo na sua vida, não vai faltar nada. Deus provê na nossa vida, não falta, meu irmão. Deus é o Senhor da provisão. Então, queridos, o que eu entendo é que as ovelhas dependem totalmente do seu pastor, dependem totalmente do seu pastor para se alimentarem. É Ele que coloca alimento na nossa mesa. Nós dependemos, e as ovelhas dependem do seu pastor para tomar água, para se curarem quando estão doentes ou feridas. Eles precisam desse pastor para, sabe, protegerem aqueles que estão perdidos dos animais selvagens. Deus provê segurança, Deus provê alimento, Deus provê cura, Deus provê as nossas necessidades. Por isso mesmo, irmão, dentro dessa pandemia, pode ter certeza absoluta, a provisão de Deus não vai faltar, irmãos. Ele é o nosso pastor, não falta. A gente brincava esses dias, conversando a respeito aqui, eu me posso citar porque é minha cunhada e a gente aqui, mas a gente brincava, Aninha dizendo: rapaz, alguma coisa na minha vida é meio assim, diferente. Quando todo mundo está bem, ganhando dinheiro, eu estou sem ganhar. Quando todo mundo está com dificuldade financeira, Deus abre as portas. Mas assim, provisão de Deus, provisão do Senhor, que é o pastor das ovelhas. Então, queridos, o bom pastor é aquele que supre todas as necessidades das suas ovelhas. O bom pastor é aquele que supre a necessidade, todas as suas necessidades do rebanho a que ele pastoreia. E com isso em mente, Davi declara de forma enfática que, tendo o Senhor como seu pastor, definitivamente de nada ele sentirá falta. Vamos entender isso. Então perceba, o que significa nada me faltará? Isso é interessante porque é um verso tão simples e as pessoas mudam tudo. Vamos entender porque quando eu digo assim, nada me faltará. Eita, nada me faltará, é muito abrangente.
Então, o Senhor está dizendo, pastor, que se eu tiver o Senhor como meu pastor, não ter falta de nada mais, nada vai me faltar. Nem um dinheirinho no bolso, uma casinha na praia, um carro novo, nada vai me faltar. Será que é isso? Vamos entender. No entanto, queridos, isso não significa que o povo de Deus está isento de passar por dificuldades. Isso não significa que o povo de Deus está isento de passar por provações. O Senhor está conosco, é o nosso pastor e nada nos falta, mas isso não indica, queridos, que nós não vamos passar por essa pandemia, que nós não vamos enfrentar essa luta. Não significa isso. Antes, queridos, quando o crente no Senhor Jesus diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele está dizendo: o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. Essa é a expressão necessária, queridos. Sabe, aqueles que declaram verdadeiramente: o Senhor é o meu pastor, naturalmente pode dizer com toda sinceridade: de nada eu sentirei falta. Esta é a expressão mais correta. Inclusive é assim que está nos originais: o Senhor é o meu pastor e de nada eu sentirei falta. Eu tenho Jeová Jireh, o Senhor de toda a minha provisão. O que eu preciso está no Senhor, a minha necessidade está nele, ele supre todas as minhas necessidades. E deixa-me fazer aqui uma pausa só para contar um pouquinho, bem breve, um espaço do meu testemunho. Me lembro quando nós estávamos na igreja congregacional central, aqui eu mando o meu abraço ao missionário Adileuza, reverendo Samuel Dionísio, e ele terminou a ministração, e a proposta naquela noite foi o seguinte: entregue a sua vida ao Senhor. Isso dito para o auditório. Porque você entregando a sua vida ao Senhor, Ele vai suprir todas as suas necessidades. E eu fiquei ouvindo aquelas palavras, e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. E a palavra contínua era: você não vai precisar da bebida, você não vai precisar das drogas, você não vai precisar da prostituição, porque Ele vai suprir todo o vazio do seu coração. E foram essas palavras, irmãos, que o Espírito Santo aplicou no meu coração. Houve uma regeneração imediata. Conjuntamente com essa regeneração no meu coração, houve a conversão. Porque quando eu me levantei daquele banco, eu fui em busca de Jeová Jireh, o Senhor que ia prover todas as minhas necessidades. E louvado seja Deus, daquele dia para cá não precisei de mais nenhuma dessas coisas, porque Ele foi o meu provedor, continua sendo o meu provedor e será o meu provedor até que Ele volte. Então, queridos, o Senhor, meu pastor, e de nada eu sentirei falta. Inclusive, a nova versão internacional, né? Se você tiver aí a nova versão internacional, ela traduz assim, esse verso primeiro: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. É assim que a nova versão internacional traduz. Então, queridos, é justamente isso, a expressão de nada me faltará, ela é muito abrangente, né? Então às vezes não nos deixa qualquer brecha para uma eventual situação de dificuldade. É assim que as pessoas pensam. Então, queridos, como é que eu posso resolver esse problema? O texto hebraico por trás desta expressão contém um verbo conjugado na primeira pessoa do singular, e isso não aparece na maioria das traduções atuais. Por isso que a NVI fez questão de trazer justamente isso, conjugando, né, esse verbo na primeira pessoa do singular. Então, se fôssemos manter a mesma ideia, mas conjugando o verbo na primeira pessoa como está no original, como é que ficaria a tradução para nós? A tradução ficaria assim: o Senhor é o meu pastor e eu não sentirei falta de nada. Veja como é diferente. Então vamos fazer o seguinte: você que está em casa, nós que estamos aqui na igreja, vamos recitar esse verso como de fato ele está lá no original. Vamos lá? Eu vou dizer e vocês repetem após mim: o Senhor é o meu pastor e eu não sentirei falta de nada. Aleluias. O Senhor nosso pastor, irmãos, não vamos sentir falta de nada. Isso significa, sabe, usar 13 palavras que nós usamos aqui para traduzir apenas 4 palavras do texto hebraico que nos diz: o Senhor, Ele é o nosso pastor, e porque Ele nos pastoreia, eu não preciso mais de nada, nada me faz falta. Porque, queridos, aqui não é a promessa de um carro novo, não é a promessa de uma vida abundante, aqui é a promessa de um pastor que supre as nossas necessidades. E mesmo que eu não tenha tudo o que eu preciso, eu vou entender do que eu tenho é o que eu preciso para servir ao meu Deus. É isso que basta. O que eu tenho é o necessário para servir ao Senhor. Todavia, queridos, esse ainda não é o maior dos problemas não, viu?
O maior desafio ainda é descobrir o quanto está incluído nesse pacote, nada não me faltará. Alguns vão colocar nesse pacote, nada me faltará, um carro novo, uma casa nova, um emprego bom, uma saúde perfeita, uma família perfeita. E não é nada disso que o Senhor está prometendo. Então, se nós adotarmos a tradução, o Senhor meu pastor, e eu não sentirei falta de nada, sabe, em lugar de nada me faltará, e é assim que eu recomendo que sejamos a partir de hoje, a nossa tradução. A lista aqui, queridos, ou a lista daquilo que era incluso nesse pacote, nada nos faltará, vai depender mais de nós do que do Senhor, percebe? Porque quando eu digo o Senhor meu pastor e nada me faltará, eu estou jogando tudo para quem? Para Deus. O Senhor meu pastor, então eu não posso ter falta de nada, eu quero tudo. E por isso algumas pessoas exigem, decretam, tem que ter, tem que me dar, vai fazer, tem que fazer. Não é por aí. Quando nós mudamos a configuração disso, quando eu digo o Senhor é o meu pastor e de nada eu sentirei falta, eu estou tirando a responsabilidade do Senhor, estou dizendo: ei, o Senhor já é o meu pastor, eu não sentirei falta de nada. Não é os meus anseios que tem que ser massageado, não é o meu ego que tem que ser massageado, não é aquilo que eu sonho, que eu quero, que é o importante é que eu tenho um pastor que supre todos os dias a minha necessidade. Ele disse: o pão de cada dia eu te dou hoje. E não faltou hoje. Amanhã será o nosso hoje. Não vai faltar, porque o Senhor cuida das suas ovelhas. Então, queridos, assim, o Salmo deixa de ser uma promessa do Senhor de prover tudo o que desejamos, e passa a ser uma confissão de alguém que aprendeu se satisfazer apenas com o fato de ter o Senhor como seu pastor. E o apenas aqui, queridos, é um modo de falar que isso é tudo que nós precisamos. Eu preciso apenas ter o Senhor, porque apenas aqui para mim é tudo. Eu tendo o Senhor, eu já tenho tudo. Entretanto, queridos, nem todos estão prontos para se declarar satisfeitos apenas com o fato de ter o Senhor como seu pastor. E esse é o maior desafio lançado pelo Salmo 23, no verso 1. É as ovelhas estarem satisfeitas em terem apenas, que significa tudo, o Senhor como seu pastor. Isso significa uma afirmação de total dependência do Senhor, irmãos. Sabe, e isso significa a nossa dependência, a nossa confiança inabalável, de que independentemente de qualquer circunstância, o Senhor está cuidando da sua igreja. E é por isso que mais uma vez eu bato na tecla, meu coração descansa. A igreja do Senhor está sendo pastoreada. A igreja precisando renascer está sendo pastoreada, não por esse pastor falho, porque esse pastor está precisando ser pastoreado, mas eu tenho um pastor supremo. E é por isso, irmãos, que eu descanso na soberania do meu Deus. Davi era um homem rico, Davi era um homem poderoso, mas diante do Senhor ele não se enxergava como rei ou como alguém importante. Ele nem se enxergava como o rei mais importante de Israel. Pelo contrário, querido, ele se enxergava como uma frágil ovelha que dependia do cuidado ininterrupto do seu pastor para sobreviver. Davi sabia, queridos, que nem o seu poder, Davi sabia que nem as suas riquezas e muito menos a sua força poderia suprir as suas necessidades. Por isso esse rei, guerreiro, esse homem diz: eu dependo do Senhor, Ele é o meu pastor, e de nada eu vou sentir falta. Interessante que você deve se lembrar do que aconteceu aos israelitas, né? Quando eles peregrinavam ali no deserto. Foram 40 anos de peregrinação pelo deserto. Esse Deus que nós hoje temos como Jeová Jireh, o Senhor da provisão, esse Deus estava com eles e proveu-lhes todas as necessidades básicas daquele povo. Quando eu vejo esse texto, é que eu acalmo o meu coração. Não estou nem aí se a feira que eu faço para um mês só passa 15 dias. Não estou nem aí. Deus vai suprir, irmãos. É isso. Veja, abra Deuteronômio capítulo 29. Deuteronômio 29, verso 5. Veja a provisão. Eliomar, veja o que acontece quando um homem descansa no Senhor. Aquele que é Jireh, aquele que provê, aquele que é pastor e cuida. Quando nós encontramos satisfação nele. 29, verso 5 de Deuteronômio.
40 anos. Quantos anos foram, irmãos? 40 anos vos fiz andar pelo deserto. 40 anos Deus fez o povo dele caminhar pelo deserto. Durante esses 40 anos, o que aconteceu? Não se envelheceram sobre vós a vossa roupa. Irmão, você sabe o que é 40 anos uma roupa sem envelhecer? Não tinha alfaiate, não tinha camisaria, não tinha lojas Colombo, camisaria Colombo, não tinha a loja da nossa irmã, como é o nome, Rosélia? Mioche, não tinha Mioche fazendo as melhores camisas, não tinha nada disso, Rosélia. E Deus está dizendo: 40 anos, Jeová Jirê, o Senhor da provisão, proveu roupa, as roupas não envelheciam, glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso. E não somente isso, olha, não se envelheceram sobre vós a vossa roupa, e nem os sapatos nos vossos pés, irmãos. Deus proveu a necessidade básica do seu povo. Eu não sei como é que acontecia, o pé crescia, o sapato crescia junto, só pode ser, porque Deus proveu todas as coisas. E por que nós ficamos preocupados? Se a feira só acaba, que era para mês, se acaba com 15, Deus vai prover, meu irmão. Deus vai prover, hein? Ah, louvado seja Deus. Minha esposa está lembrando. Você que está me ouvindo aí sabe com quem eu estou falando. O delivery está funcionando, viu? É só mandar que a casa aceita. Louvado seja Deus. É interessante que esse fato ficou registrado na mente das pessoas, de um Deus que sustenta, de um Deus que faz com que 40 anos a roupa não se envelheça, e os sapatos, sabe, de fato não se estrague. Aí Neemias, no capítulo 9, verso 21, ele vai repetir isso. Ele vai dizer: sim, por 40 anos os sustentaste no deserto, não lhes faltou coisa alguma, a sua roupa não envelheceu e os seus pés não incharam. Ele aqui muda dizendo, nem os pés incharam, porque o cara estava andando a pé, os pés nem inchavam, os sapatos do Senhor eram confortáveis, meu irmão. É assim, queridos. Então, quando a gente entende esse cuidado de Deus, a gente pode dizer em alto e bom som: o Senhor é o meu pastor, e de nada sentirei falta. Ele é Jeová Jirê, o meu supridor, vai suprir as minhas necessidades. Então, eu entendo que, da mesma maneira que foi no passado, se dá hoje com o Israel do Senhor. Deus continua sendo para nós Jeová Jirê, o Deus da provisão, irmão, nada mudou. Davi endossou isso dizendo no Salmo 37, verso 25: eu era moço, também fiquei velho, e no entanto não vi nenhum justo completamente abandonado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Nunca vi. Davi não viu, eu não vi, nem você vai ver nunca, porque Jeová Jirê, Senhor da provisão, sustenta os seus. Nós vamos chegar no fim da nossa vida dizendo isso. Os nossos filhos vão chegar no fim da vida dizendo isso. Netos e bisnetos vão chegar dizendo isso: eu nunca vi um justo mendigar o pão. Sabe por quê, queridos? Porque Cristo, Ele é o nosso pastor. Então Davi cria que somente o Supremo Pastor é quem lhe poderia fazer descansar em pastos verdejantes. Somente o bom pastor podia conduzi-lo às águas tranquilas, é o que diz o verso 2 desse salmo, que nós vamos discutir em outros domingos. Então Cristo, Ele é o nosso pastor. No Novo Testamento, Jesus se apresenta como o bom pastor, aquele que cumpre de forma plena, ou cumpriu de forma plena a promessa de que Deus apacentaria o seu povo. Em João capítulo 10, a partir do verso 11, nós temos uma porção da Bíblia que é clássica para nós. João diz assim: olha as palavras do Senhor Jesus: eu sou o bom pastor. O bom pastor dar a sua vida pelas ovelhas. Isso foi feito na cruz do Calvário por nós. Mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e as dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não se porta com as ovelhas. Verso 14, o Senhor diz: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Louvado seja Deus. Você é conhecido do pastor, você não é uma ovelha desconhecida. Deus conhece você, meu irmão. Os crentes
Nós somos ovelhas de Cristo, ovelhas que foram entregues a Cristo pelo Pai. Deus nos deu a Cristo, o supremo pastor das nossas almas, para nos guiar, e Ele continua guiando, porque Cristo não está mais nesse planeta Terra, mas o Espírito Santo de Deus foi enviado para conduzir o povo, para guardar o povo, porque um dia o bom pastor vai vir juntar de novo as suas ovelhas, de uma vez por todas, de forma definitiva. E é isso que João vai dizer no capítulo 17, verso 12, diz: enquanto eu estava com eles, diz o Senhor, eu os guardava no teu nome que me deste. Deus está dizendo, Cristo estava dizendo: Senhor, enquanto eu estive na terra, eu guardei eles em teu nome e os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, que era Judas, para se cumprisse as escrituras. Queridos, louvado seja Deus. Sabe qual a característica mais importante de uma ovelha verdadeira do Senhor Jesus? É que ela não se perde. Não se perde. Não se perde. Tenha isso na sua mente. A ovelha do Senhor Jesus é pastoreada por um pastor que não perde nenhuma das suas ovelhas. No último dia, todas elas serão entregues ao Pai, assim como Ele cuidou aqui. Ele disse: eu vou entregar ao Pai todas elas, nenhuma vai se perder. Então, louvado seja Deus por isso. Cristo é o grande pastor que deu a sua vida por suas ovelhas, mas também é o pastor que deu a vida por suas ovelhas e foi ressuscitado poderosamente dentre os mortos, e por isso Ele continua pastoreando a sua igreja por meio do seu Espírito Santo. Interessante que Hebreus capítulo 13 vai falar sobre isso. Hebreus 13, 20 diz: ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí percebeu, o escritor de Hebreus, ele aqui, olha, ele recebeu uma inspiração assim do Espírito Santo linda, porque ele diz que Jesus Cristo foi ressuscitado, né? Ele ressurgiu dentre os mortos, mas ele ressurgiu dentre os mortos, e aqui, sabe, é dada a ele aqui uma característica maravilhosa, é porque o texto diz: ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno tornou a trazer dentre os mortos nosso Senhor Jesus Cristo, vírgula, olha o que é que coloca aqui: o grande pastor das ovelhas. Louvado seja Deus. Muitos acham que o grande pastor das ovelhas continua morto, mas o grande pastor das ovelhas ressuscitou ao terceiro dia, continua pastoreando a sua igreja, continua sendo Jeová Jirê, continua sendo o Deus da sua provisão. E você pode dizer em alto bom som para o mundo ouvir: eu tenho um pastor que cuida de mim, o Senhor meu pastor, de nada sentirei falta. Sabe, queridos, outrora nós éramos ovelhas desgarradas, mas agora não. Agora nós temos o nosso sumo pastor, a quem de fato nós aguardamos ansiosamente a sua volta. Então nele nós encontramos tudo que nós precisamos. É neste Deus que é supridor. 1 Pedro capítulo 2 verso 25 vai dizer: porque eras desgarrados como ovelha, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Ele é bispo das nossas almas. E Pedro continua dizendo no capítulo 5 verso 4 da sua primeira carta: e quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a inacessível coroa da glória. Não iremos nos perder. O pastor que é supremo pastor, bispo das nossas almas, ele vai se manifestar no tempo oportuno da volta do Cristo, e cada ovelha será chamada pelo seu nome e vai receber a inacessível coroa da vitória, porque o pastor que cuida é aquele que não perde nenhuma das suas ovelhas. Então assim, queridos, os remidos, sem dúvida, eles podem declarar: o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. E eu quero partir para a nossa conclusão, falando que se exigem, na verdade, 3 qualidades essenciais para um bom pastor de ovelhas. Ele precisa conduzir, ele precisa alimentar e ele precisa proteger. Nós estamos sendo conduzidos à Nova Jerusalém pelo nosso pastor. Nós somos alimentados espiritualmente pelo nosso pastor. Nós somos protegidos pelo nosso pastor. E por isso, queridos, é que eu volto agora novamente a citar mais uma vez de Alfonso, aquele que era o pastor que recebeu todos os prêmios como melhor pastor de ovelha. Ele diz: as ovelhas instintamente já sabem. Veja que coisa interessante, ele está falando aqui do animal, mas lembram que o animal ovelha
é a nossa figura de linguagem. Nós somos crentes e somos chamados de ovelha porque parecemos com esses animais. Ele diz, as ovelhas instintivamente já sabem que durante a noite, escute isso, o pastor já preparou um bom pasto para o dia seguinte. As ovelhas já sabem e tem confiança no pastor, porque sabe que ele no passado já cuidou bem de suas necessidades, e agora elas têm fé que ele cuidará delas outra vez. Irmãos, isto aqui é o cuidado de Deus com as suas ovelhas. Nós precisamos descansar, precisamos acreditar que Deus preparou para nós o alimento, mas amanhã tudo já está preparado. Todas as nossas necessidades básicas já estão preparadas para serem supridas pelo Senhor Supremo. É isso. Agora, interessante que aqui as ovelhas usam o instinto. Elas sabem, o animal sabe, ela vai dormir tranquila, porque ela sabe que de manhã o pasto está lá, o capim foi cortado. Nós não usamos o instinto, nós usamos a fé, a certeza das coisas que não se veem, mas a firme convicção daquelas coisas que se esperam. Talvez você que esteja me assistindo esteja dizendo: pastor, o senhor está dizendo isso? É porque o senhor não sabe, o meu celeiro está vazio. Problema não, meu irmão. Problema não, minha irmã. Está vazio o celeiro? Não tem problema. Creia, esse pastor já providenciou o alimento amanhã, a necessidade de amanhã. Então descanse o teu coração nas mãos do Senhor. Creia, diga: ele é o meu pastor, eu não vou sentir falta de nada. Interessante que um dicionário bíblico, ele também tenta explicar, Robson, a rotina de um pastor. E nesse dicionário bíblico, quando vai tratar desse assunto, diz o seguinte: veja como é que esse dicionário vai dizer: de manhã cedo, o pastor trazia as ovelhas para fora do curral e caminhava na frente do rebanho, conduzia assim as suas ovelhas até o pasto. Ali ele cuidava das ovelhas o dia todo, certificando-se de que nenhuma delas se perderam. Se por acaso uma ovelha se afastasse das outras sem que ele percebesse, o pastor a procurava incansavelmente até encontrá-la, e então a trazia de volta. Isso era durante o dia. À noite retornava com o rebanho para o curral. Ao passo que as ovelhas iam passando pela porteira, ele contava para se certificar de que nenhuma delas faltava. Muitas vezes tinha que vigiar o rebanho até mesmo à noite, para protegê-lo do ataque dos animais selvagens, ou de tentativas astutas de ladrões que ficavam à espreita. Veja, isso é o pastoreado de um pastor humano. Nosso pastor, ele é o guarda de Israel, nem dorme e nem dormita. Queridos, eu chego diante desse salmo e eu quero concluir com uma aplicação. Vamos concluir essa mensagem com uma aplicação. E deixa eu dizer para você, este é um salmo de difícil aplicação pessoal, viu? Por mais que pareça fácil, é muito difícil a aplicação pessoal deste salmo. Porque o salmo aqui em referência e o texto que nós lemos, por ser de fato sugestivo e aparentemente satisfatório, né, para suprir as nossas necessidades diárias, nós achamos que é fácil aplicar, mas não é não. Porque mesmo sendo a porção mais preferida de algumas pessoas, também é a porção mais, mais difícil de ser obedecida. Perceba, porque este salmo, ele não foi escrito para que a gente possa cobrar a Deus as provisões. Ele não foi escrito para que de fato eu cobre a Deus, como alguns fazem e dizem: o Senhor tem que prover, o Senhor tem que dar, o Senhor tem que fazer, porque eu determino. Irmãos, este salmo não foi escrito para isto, de maneira nenhuma. Queridos, não foi escrito para isso como muitos querem, mas principalmente esse salmo foi escrito para nos ajustarmos à lei do reino de Deus, nos ajustarmos às condições de ovelha e nos ajustarmos nas condições de súditos e servos de Deus, assim como as ovelhas que de forma, entendiam pelo seu instinto que a provisão estava feita. Este salmo não é para me colocar Deus na parede, mas é para me descansar a cabeça no travesseiro e entender que Deus já proveu tudo o que eu preciso. Amanhã e até a sua volta nada vai me faltar.
Este é um salmo que exige de nós um comportamento, exige de nós esse comportamento e a nossa dignidade, de fato, queridos, de recebermos o pastoreio da parte do Senhor. Este salmo é para dizer: vocês precisam ser pastoreados, vocês precisam se deixar ser pastoreados. Ovelha é pastoreada. Ovelha não determina, ovelha recebe aquilo que o pastor tem para ela, mas ela sabe que aquilo que o pastor tem para ela é o que ela precisa, é o melhor, porque tudo que vem do Pai são boas dádivas, é tudo bom. Então este salmo exige, queridos, dos servos de Deus, uma completa e irrestrita obediência. Sabe, exige uma consideração, um respeito, uma reverência. Ele exige de nós submissão e adoração ao sumo pastor das nossas ovelhas. É isto que esse salmo representa, e por isso é difícil aplicar ele na nossa vida diária. Na frase "o Senhor é o meu pastor", por exemplo, o artigo "o" aqui, onde diz "o Senhor", define o Senhor como sendo o único Deus a dominar as nossas vidas por inteiro. Significa dizer, queridos, que não há outro Deus além deles. O Senhor aqui na frase onde diz "o Senhor", significa que Ele é dominador, Ele é poderoso, é aquele que manda, sabe, em todas as coisas, aquele que governa todas as coisas, e por isso eu preciso aplicar isso na minha vida. Ele é o Senhor. Esse "o" aqui está dizendo que Ele é o único que domina sobre todas as coisas, sobre a nossa vida, e Ele é Senhor, porque todo está subjugado aos seus pés. O Senhor. E se Ele é o Senhor, eu sou servo. Se Ele é o pastor, eu sou ovelha.